Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente. Hoje eu venho com uma convidada muito especial, a minha amiga carioca, a doutora Lilian Simões. E eu tive a ideia de chamar a doutora Lilian, que é uma advogada e uma estudiosa da questão do autismo e do direito previdenciário, né, e da assistência social também. Por quê? Porque nós estamos agora no Abril Azul, né, que é o mês de conscientização acerca do autismo. Então, hoje, eu estou muito feliz, né, e já apresento a doutora Lilian Simões. Doutora Lilian Simões, eu sou amiga dela de um tempo já, um tempinho, né, Lilian? Mas eu tive a chance de conhecê-la pessoalmente só no ano passado. A gente já trabalhava num grupo de pesquisa. É uma profissional muito sensível. E sabe, doutora Lilian, eu acho que a gente precisa dessa sensibilidade no trato com a questão da pessoa com deficiência, da pessoa do espectro autista, porque as famílias, né, além da pessoa, né, que sofre com essas limitações, temos também o sofrimento da família. Então, a gente que é da área do direito previdenciário, a gente tem essa questão da sensibilidade muito forte, mas eu acho que quando a gente se especializa, como no seu caso, né, nas questões relacionadas à pessoa do espectro autista, tanto com relação aos direitos que ela possui dentro da assistência social, da previdência social, da saúde, também no âmbito privado, né, com relação a plano de saúde, eu acho que a sensibilidade é ainda maior, porque você tem que ter aquele acolhimento, né? Então, dessa forma eu penso, sabe, doutora Lilian, que essas pessoas, que o advogado que entra nessa seara, que desbrava essa seara, ele tem, além de ter um conhecimento legal grande, né, ele tem que ter essa questão do atendimento personalizado, do atendimento acolhedor. Então, eu te dou as boas-vindas e eu queria, e para mim, eu queria dizer que é um motivo de muita honra que você fale aqui no nosso canal e traga os esclarecimentos relacionados, né, ao Abril Azul, para que a gente possa, dessa forma, informar a população, né, que muitas vezes tem uma mãe aí do outro lado, um pai aí do outro lado da tela sofrendo, precisando de uma informação como essa que você vai trazer. Então, seja muito bem-vinda. E eu já vou aproveitar para dizer que as informações da professora Lilian vão estar todas na descrição desse vídeo. E porque o vídeo tem que ser muito dinâmico, eu já vou começar perguntando, né? O que é o autismo, né? E como a gente sabe, porque pode ter uma pessoa ali olhando para sua criança e com essa desconfiança, experimentando essa angústia de saber se o filho pertence ao espectro autista ou não, quem que faz esse diagnóstico, e a partir daí, né, como é que a gente lida com a questão do ponto de vista jurídico. Muito prazer, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por dar voz, né, às pessoas com espectro autista. E vamos logo já falando que o TEA, o transtorno do espectro autista, ele não é uma doença. Então, nós temos uma pessoa com um cérebro diferente. É um cérebro com muito mais neurônios do que um cérebro típico. Então, a gente pode falar de um cérebro atípico. Por isso que a gente fala de crianças atípicas e famílias atípicas. São crianças extremamente sensíveis, aqui eu estou falando de crianças, mas porque a gente tem um número muito maior de diagnósticos agora, mas a pessoa com espectro autista, ele é uma pessoa extremamente sensível, e nós temos prejuízos, portanto, na comunicação, na interação social, que trazem prejuízo para essa pessoa. Então, o diagnóstico ele pode ser feito por qualquer profissional da saúde, que não somente o médico. Então, por exemplo, um fonoaudiólogo, um psicólogo, uma terapeuta ocupacional, por exemplo, em algum atendimento, se perceber
alguma diferenciação, algum atraso, por exemplo, na fala, diferenciação na marcha, dificuldade de interação social, já é um alerta. E a gente percebe que os médicos hoje, eles estão muito mais atentos nessa observação nas próprias consultas pediátricas. Então, quando uma criança vai até uma consulta pediátrica para ver, por exemplo, uma dor de garganta, se esse profissional da saúde percebe, por exemplo, que essa criança não está conseguindo verbalizar no tempo correto, a gente sabe que cada criança é uma criança, às vezes umas crianças falam com menos idade, outras com mais, mas existe ali um ideal esperado de tempo, ele pode, então, estar tendo um alerta e fazendo, portanto, o diagnóstico, né, dessa criança com TEA. Então, nós temos hoje uma estatística de TEA no Brasil, mais ou menos de 34 a 36 pessoas, para 34 a 36 pessoas nascidas vivas, uma terá o transtorno do espectro autista. Então, perceba, a gente tem um índice muito alto e ele é muito maior do que, e aí é o que eu vou até ler, diabetes, câncer, HIV e síndrome de Down, juntos, é maior. Então, assim, todo profissional da saúde pode estar fazendo esse diagnóstico. O acompanhamento, o ideal é que seja feito por um neuropediatra, mas a gente sabe que a quantidade de neuropediatras no Brasil é um número muito pequeno, mas aí os profissionais médicos podem estar fazendo esse acompanhamento. Então, o diagnóstico é o principal passo para que essa pessoa com o transtorno do espectro autista passe a ser detentora de direitos também. É impressionante você trazer esses dados, porque eu também tive acesso a algumas leituras que diziam que ano a ano, né, o aumento é impressionante, o aumento de casos, né? E os profissionais dizem que muito se dá pela disseminação das informações, né? Que as pessoas muitas vezes não diagnosticavam, não tinham acesso à informação e não conseguiam reconhecer naquela criança, reconhecer ainda cedo, né, os efeitos, né, do cérebro neurodivergente, né, e muitos adultos aí que estão se descobrindo neurodivergentes na idade, já com idade avançada, né, tem acontecido muito também. Doutora Lilian, com relação a isso, essas informações que a doutora nos trouxe, né, agora, a partir do momento que tem um diagnóstico, aí nasce um ser que tem direitos, em razão desse diagnóstico. E quais são, assim, quais seriam basicamente esses direitos? Porque te confesso que ainda ontem tive contato com uma mãe de uma menina, né, de uma adolescente do espectro autista, e ela não se encaixava propriamente na questão da renda, né? Ela fugia um pouco da renda do BPC, mas os gastos que ela me apresentou, que ela tinha com essa criança, é impossível você fazer esse tratamento da forma como a medicina recomenda, mesmo se você é de uma família de classe média, os gastos são absurdos, né? É impossível conseguir isso sem a ajuda do Estado. Então, eu queria que você comentasse, a partir desse momento desse diagnóstico, existe um protocolo de atendimento médico e de cuidados da saúde dessa pessoa que está ali no espectro autista. E aí, quais são esses direitos? Então, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, o médico, ele no próprio laudo, ele faz a conduta terapêutica. Então, nós temos ali o diagnóstico e nós temos a quantidade de terapias. É importante que se diga que quanto mais cedo for, quanto mais precoce for diagnosticado e fechado esse diagnóstico da pessoa com o transtorno do espectro autista, é muito melhor, porque a neuroplasticidade vai fazer com que esse cérebro tenha novas reconexões neurais.
e fazendo com que essa criança, por exemplo, ela consiga interagir melhor, consiga já verbalizar, consiga se comunicar, se interessar por outros objetos, que não só algumas, porque algumas crianças ficam muito fixadas em alguns objetos, por exemplo, rodinha, dinossauro, enfim, alguns brinquedos em si. Mas, quando a gente tem uma conduta terapêutica, lá vai dizer quantas terapias por semana aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto vai precisar fazer. E é essa quantidade de terapias que precisa ser cumprida pelo médico assistente. E a gente começa um grande problema. Por quê? E aí a gente tem o problema tanto na esfera pública quanto na privada, né? Em algumas cidades, a gente vê a disponibilização de núcleos de atendimento para as pessoas com espectro autista. Mas, quando essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto chega no local de atendimento, nem todas as especificações, nem todo o processo terapêutico indicado nesse laudo é disponibilizado na rede pública. E aí, muitas das vezes, e nesse caso, para que haja o integral cumprimento do se ligar no WhatsApp aqui que está tocando, integrar o cumprimento ali da prescrição terapêutica, a ação judicial é o caminho mesmo, tá? Então, a musicoterapia, por exemplo, recentemente foi tema do STJ, porque se entende que a pessoa com espectro autista precisa de amplo atendimento, inclusive da musicoterapia. É impressionante você dizer isso, porque ontem eu vi uma decisão judicial que permitia que uma criança fosse ao show do Kiss. Você viu essa notícia? Não vi. Por quê? Porque essa criança teve um problema de saúde, ela enfrentou um câncer. E ela ficou muito debilitada. E o que fez com que essa criança reagisse ao tratamento foi ouvir as músicas, o rock dessa banda Kiss. E aí, recentemente, até meu filho meu marido foram no show. O Kiss veio ao Brasil. E a criança, na idade dela, não podia entrar no estádio. E aí o pai fez um pedido para o Poder Judiciário porque ele queria que aquela criança pudesse ver os ídolos ao vivo, né? E o juiz permitiu e ainda citou, olha a sensibilidade desse magistrado, e ele ainda citou a letra da música. Que lindo! Na decisão dele, permitindo, e a criança foi de carinha pintada, coisa mais linda. Por quê? Porque, de fato, né, isso já tem muitos estudos que trazem a evolução e o poder da música no cérebro. Né? Então, e é importante, acho que dizer também, né, você já disse isso, mas acho que é importante frisar que o espectro autista, ele varia muito, né? Uhum. E dependendo dessas variações, é um tipo de terapêutica adotada. E o Estado, ele mal dá conta, né, de fazer um atendimento convencional. Quem já foi para um pronto-socorro numa madrugada sabe o tanto que se espera um atendimento médico, ainda que seja uma emergência. Então, normalmente as cidades, mesmo que elas tenham um centro de referência, mesmo que elas tenham profissionais capacitados na rede pública, muitas vezes a espera é muito grande e aquela criança não pode esperar, né? Então, aí que entra, né, a necessidade de ter uma ajuda profissional para buscar esse direito no Estado, né? E não só também do Estado, muita gente não quer fazer uso do Estado, quer buscar um plano de saúde, e o plano de saúde vem com uma regra e limita o número de sessões, por exemplo, de não ter pode limitar. Cognitivo-comportamental, reuniões com terapeutas ocupacionais, com fonoaudiólogos, né? Porque o tratamento é complexo, né? É muito amplo. Podia falar sobre isso para a gente? Claro, olha, processo terapêutico é lindo. Eu tenho até um vídeo que eu postei no meu canal do Instagram, onde é um pai... O Instagram pra gente? @Lilian, com M, Simões.adv.
Isso, eu vou trazer no final aqui, gente, na descrição do vídeo, tem todos os dados da doutora e os meus também. Mas é bom você falar, porque às vezes a pessoa, do jeito que está vendo aqui o vídeo, já vai te procurar, vai te seguir lá nas redes. Obrigada. Então, olha, esse vídeo ele é muito bonito porque ele ilustra muito bem o que é o processo terapêutico. A figura masculina, acredito que seja um pai ali, com um menino pequeno, uma criança, deve ter uns 4 anos, na beira da praia, e o menino estava numa bicicleta sem rodinhas. Então, acredito que ele estivesse tentando aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. E o pai, ele segura o menino, ele vai confiante, pedalando, até o ponto que o pai solta, a criança vai andando sozinha, e o pai depois passa à frente do garoto e começa a vibrar, dizendo, ei, e o menino percebe que ele andou de bicicleta sozinho. Então, esse é o processo terapêutico. E nós temos uma carga horária de processo terapêutico muito pesada, que pode variar de 15 a 20 horas semanais. Imagine hoje vai variar o preço de um terapeuta, né? Uma hora de terapia aí entre 150, R$200, R$250, dependendo da região. Imagine de 15 a 20 horas semanais de processo terapêutico. Então, realmente, é muito caro, é muito custoso, mas é necessário. E, muitas das vezes, precisa se valer, sim, da ação judicial para ter aí o processo terapêutico completo. A musicoterapia, ela é extremamente importante, né? Existe comprovação científica de que a musicoterapia, a música no cérebro, ela modifica o status, né? Partes do cérebro funcionam diferentes, então isso para o autista é de extrema importância. Agora, falando do laudo, que você me fez essa pergunta inicialmente, e não sei se eu posso até falar desse outro tema, que é no diagnóstico ter também a questão do mediador individualizado. Em sala de aula, né? Isso, em sala de aula. Porque muitas vezes a criança precisa, né? Algumas vezes é recomendado que ela tenha ali junto com ela. Também em casos de TDAH, né? De déficit de atenção, também se recomenda os casos mais graves, né? Eu tenho um filho TDAH. No caso dele, veio um laudo, né, recomendando algumas atitudes por parte da escola. Nesse caso, eles foram super compreensivos. O caso do meu filho era um caso bem leve, não sei se pode dizer leve, mas assim, ele tinha uma boa funcionalidade, então ele não precisava de uma pessoa fixo ali ao lado dele. Contudo, todavia, alguns coleguinhas, né, na mesma instituição precisavam dessa pessoa ali do lado, tanto para preservar a criança, como também mediar a interação dessa criança com os outros colegas na escola, né? E em colégios particulares, eu sei que essa questão é um pouco melhor tratada, mas na rede pública, muitas vezes, não se consegue, né? Não se consegue sem a ajuda de um profissional, de um advogado, sem ter que buscar a justiça para litigar com relação a essa questão. E muitas prefeituras também, que a gente estava fazendo um bate-papo antes de começar a gravação, a professora Lilian falou que tem muita prefeitura por aí repassando o custo desse auxiliar de classe, desse mediador para os pais, né? E queria que você trouxesse também essa questão para os nossos espectadores aqui. Como é que a advocacia que cuida do direito da saúde, né? No seu caso, que é especializada em pessoas do espectro autista, como é que você vê, como é que você interage nessa situação? Como é que você atua, assim, quais são os direitos que os pais podem e devem reivindicar na rede pública? Então, o primeiro passo, nós já falamos aqui, é estar isso descrito no laudo, diagnóstico com a prescrição e a indicação do mediador escolar, tá? Na sala de aula, e individualizado. É a partir daí que você vai até a escola, faz o requerimento
para que você tenha um mediador especializado, e aqui entende-se especializado, ele pode ser um pedagogo, ele pode ser uma fono, pode ser uma psicóloga, pode ser uma professora, mas assim, entende-se como especializado um professor ou algum profissional da saúde, por exemplo, que tenha essa especialização. Tá? Então, não aceite menos do que um professor já com o seu curso de formação, né? Ou outros profissionais, como da saúde, como eu falei aqui, fono, psicólogo, também podem funcionar como mediadores. Se isso não funcionar, o passo seguinte era ir até a Secretaria de Educação, tá? E abrir um processo administrativo. E a partir daí, dentro de um prazo razoável, que eu acho prazo razoável é praticamente imediatamente. A gente não pode esperar quando a gente fala de pessoa com um transtorno do espectro autista. E eu volto, quando a gente fala lá atrás do processo terapêutico, por exemplo, se a gente tem uma criança com diagnóstico com 3 anos de idade, esperar 3 meses, 4 meses, é esperar mais do que 10% do tempo de vida, né, dessa criança. Então, faz muita diferença. Então, o tempo corre contra a pessoa que que possui o espectro autista. Por isso que a rede de ensino precisa estar preparada e disponibilizar os profissionais especializados. Bem, se o profissional não for especializado, se o profissional disponibilizado não for individualizado conforme o laudo, e se você tiver que esperar algum tempo para que isso aconteça, cabe, portanto, uma ação judicial. Então, esse é o caminho na esfera pública. E na privada, é basicamente a mesma coisa, mas você vai até a escola, leva o laudo, faz o requerimento. Eu falo sempre, gente, façam todos os pedidos formais. Nada de ir até a escola e fazer e conversar com a direção da escola, com a coordenação da escola, sem sair de lá com esse pedido formalizado, porque é esse documento que vai validar o seu pedido judicial, tá? E a partir daí, se também não for respeitado a mediação individualizada, e aí se ter um tempo de espera também, a ação judicial. Então, a gente percebe muito claramente a dificuldade de se ter o que a Lei Berenice Piana chama de acompanhante especializado, tá? Que é diferente do atendente especializado, do AT, que o AT, ele é um profissional da saúde que faz parte da equipe multidisciplinar. Então, ele vai fazer parte da equipe que tem o TO, que tem a psicopedagoga, que tem lá a psicomotricidade. Então, o TA, o AT, o atendente terapêutico, ele funciona, às vezes, na casa dessa pessoa ou, às vezes, na sala de aula, mas ele não é o mediador escolar, tá? Ele não é o mediador escolar. É importante fazer essa diferenciação, porque muitas pessoas fazem confusão no que é mediação escolar e AT. E existem casos de precisar dos dois profissionais, né, doutora? Dos dois profissionais, tanto do mediador especializado quanto do acompanhante terapêutico. Então, veja, nós temos uma situação que exige um atendimento multidisciplinar por vários profissionais de saúde e também profissionais da educação. Todos esses direitos são direitos garantidos, né, tanto pelo SUS quanto pelo Ministério da Educação. Há possibilidade de reivindicar esses direitos todos, né? E aí a gente introduz agora também a questão, porque muita gente sabe do BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, que passou a ser postulado também para pessoas com deficiência, para pessoas do espectro autista, mas a assistência social não é só o BPC, né? O fato de você ter o BPC não te impede de postular o fornecimento, por exemplo, do canabidiol, que é caríssimo, né? E pode ser prescrito, né, para pessoas do espectro, pode ser necessário o uso para pessoas do espectro autista. Outros benefícios da assistência social, que muitas vezes podem não ser considerados,
por alguns limitadores, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Vale Gás, né, que vem a cada 2, 3 meses, tem alguma periodicidade que vem esse valor adicional no Bolsa Família, em alguns casos, mas isso não impede que você também tenha o fornecimento do BPC na sua casa, em determinados casos. E aí, eu tenho acompanhado, né, o tratamento que o STF dá para a lei do BPC, porque o BPC limita a renda da família, né? Ele compreende que a renda per capita das pessoas que compõem aquele núcleo familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, em alguns casos específicos em que o SUS não tem conseguido dar atenção para o fornecimento de terapias e de implementos médicos, né? Essa per capita sobe ali para meio salário, mas o STF não concorda, né, doutora Lilian? O STF tem um entendimento diferente, até porque os gastos com essas terapias que são necessários para promover aí uma emancipação e uma independência dessa pessoa, aprimorar a qualidade de vida da pessoa no espectro autista, os gastos são imensos, né? Então, eu queria que a doutora comentasse um pouquinho também sobre o direito ao BPC e também a questão da renda, porque você vai até o INSS, você formula o seu pedido no meu INSS, agenda a perícia médica, agenda a perícia social, e muitas vezes o resultado vem negativo, né? E vem negativo justamente por conta da renda. Às vezes o CAD único faz, né? Você procura os CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social, que tem, geralmente toda prefeitura tem um CRAS para atender a população. E ali, as profissionais que são assistentes sociais, elas fazem uma triagem, fazem uma entrevista e fazem o preenchimento de um documento que chama CAD único e que ele é essencial para ter acesso aos benefícios da assistência social, o Bolsa Família, o BPC, o Vale Gás e tantos outros benefícios que nós temos. A gente fala muito de direito previdenciário e fala pouco de direito assistencial, mas quando esse pedido que o segurado faz diretamente no INSS vem indeferido e o motivo é a renda, geralmente o conselho que a gente deixa é que a pessoa vá buscar um profissional especializado para postular na justiça, né, doutora? Porque a doutora pode falar com mais propriedade do que eu sobre isso, mas o STF não costuma se fixar muito na questão da renda per capita ser inferior a 1/4 do salário mínimo ou meio salário mínimo, no caso em que o SUS não oferece todas as terapêuticas, né? É muito importante falar sobre isso e, assim, muito cirúrgico, porque nós, enquanto advogados, precisamos levar para os autos o conhecimento do Poder Judiciário o que é o autismo. Tudo isso que a gente está conversando aqui. E de como é custoso esse tratamento. Então, a gente tem já algumas iniciativas do CNJ, por exemplo, como cartilhas para trazer um pouco mais de informação do que é o TEA, mas a gente ainda tem um poder judiciário que não entende ainda ali o que é o autismo. A gente tem o STF, que também ele entende pela flexibilização do critério da renda familiar, e é justamente esse ponto sensível que precisa ser debatido e levado para os autos. E você, que é um familiar, pai, mãe, tio, avô de uma criança autista e que sabe os custos altíssimos deste tratamento, já tem que ficar alerta porque precisa guardar todos esses comprovantes.
comprovantes do processo terapêutico, comprovantes do curso de plano de saúde. A gente tem que falar também da seletividade alimentar. Então, a gente tem crianças e adolescentes e adultos que têm uma seletividade alimentar severíssima e não podem comer determinados alimentos, não podem tomar determinado leite, não pode comer determinado biscoito. Isso para uma criança em fase de crescimento e que precisa de nutrientes, a gente pode falar que compromete a própria vida. E quando a gente fala do comprometimento da própria vida, aí a gente fala da flexibilização da renda per capita, porque todo esse contexto, toda essa realidade da vida que as famílias passam, precisam ser levadas para o processo como se fosse uma história mesmo. Nos meus clientes, nos meus processos, seja de plano de saúde, seja de BPC, eu levo artigos científicos falando o que é o autismo, eu levo estatísticas, essas estatísticas todas que a gente comentou aqui, falo do que é a seletividade alimentar, eu realmente explico o que é o autismo para esse juiz, para esse magistrado. Nossa, e ontem, doutora, eu falava com essa mãe e ela dizia o seguinte: é preciso complementar absolutamente toda a cartela de vitaminas e minerais, porque a seletividade dessa criança em específico, dessa adolescente específico, ela só come biscoito, ela só come, não pode ser, a comida não pode ser cremosa, não pode ter caldo, tem que ter crocância, porque senão ela simplesmente não consegue nem deglutir, nem mastigar. A comida causa um sofrimento para essa criança. Passa a ser. O que essas famílias, né? E é impressionante como quem não tem contato, por isso que eu falo, a pessoa, quando ela é especialista, porque a gente fala direito previdenciário, mas dentro do direito previdenciário cabe um universo, né? Então, nesse caso em específico, a adolescente precisava de um creme caríssimo, porque junto com o espectro autista, ela tinha desenvolvido toque, transtorno opositor. Então, ela lavava muito as mãos a ponto de sangrar, de fazer ferimentos. Então, ela precisava usar uma espécie de luva química na mão, para proteger a mão contra... quanto mais ansiosa ela fica, mais ela lava os ferimentos que ela mesma provoca, né? Então, veja, é muito diferente. Uma pessoa que não tem o letramento específico nessa área, ela acaba não compreendendo essas necessidades, e muito menos o juiz. A gente tem que levar tudo isso, o advogado, ele precisa levar tudo isso muito documentado para o magistrado se convencer, porque aparentemente pode parecer uma bobagem, né? Eu procurar o Estado para fornecer vitaminas porque o meu filho não se alimenta de verduras, de frutas. Então você vai falar, nossa, mas o Estado tem a obrigação de fornecer isso? Olha, é uma diferença muito grande da seletividade alimentar que uma pessoa no espectro autista pode apresentar, de uma pessoa que simplesmente se recusa a comer porque não gosta de experimentar determinados alimentos. É outra coisa, né? Um caso é patológico, o outro caso não é. Então, tudo isso faz muita diferença para um juiz, né? Porque você trazer isso documentado cientificamente, falar, olha, senhor magistrado, esse caso a ciência já estudou, isso é necessário para o bem-estar dessa pessoa. É completamente oposto de uma pessoa que simplesmente não deseja se alimentar de maneira XYZ. É engraçado você trazer isso, porque, olha, é impressionante que ontem falava sobre isso com essa mãe. E também, doutora Lilian, o tempo que você tem que dedicar para uma entrevista como essa, como profissional. Nossa. É muito tempo conversando, né? Você tem que se desvencilhar de preconceitos e acolher. E a entrevista de 1h30, 2 horas, não é, doutora Lilian? É pelo menos 2 horas.
é pelo menos 2 horas, porque, assim, eu peço para que essa mãe, que geralmente é a mãe, né? A mãe deixe o mercado de trabalho para cuidar da criança. Sim. Né? Aí a gente tem também uma questão previdenciária, de orientar essa mãe a como fazer uma contribuição correta para que ela também tenha aí os riscos sociais cobertos na eventualidade. E a gente precisa falar que essas mães normalmente adoecem também. Muito. Você sabe do índice de suicídio entre as mães? É altíssimo. O índice de suicídio entre as mães de crianças com TEA é altíssimo. Tem um estudo científico que fala que a dor que a mãe sente, a dor mesmo, o padecimento que ela sente em ver o filho sofrer, da situação toda, da questão econômica, é equiparado a uma cena de guerra. Então, nós temos um sofrimento real e mulheres que podem até ser afastadas por incapacidade, por exemplo. Mas falando dessa... E tem a questão do núcleo familiar também, né, que é importante. Eu tive um caso aqui, é um caso que me apareceu no escritório, e que também a gente precisa falar, porque quando se descobre o autismo, 70% das mulheres são abandonadas pelos maridos, né? Então, muita gente vai e faz o pedido de BPC quando é casado. Tem ali o núcleo familiar, papai, mamãe, criança. O pai tem renda, a mãe deixou de trabalhar para cuidar dessa criança. Passa-se 3, 4 anos, o pai vai embora. A situação mudou, né? Por mais que ele tenha estabelecimento de uma pensão, alguma coisa nesse sentido, o núcleo familiar ali se alterou. Sim. Não é? Então, às vezes tem pessoas que já tiveram um pedido de BPC negado, já foram para a justiça compreendeu que aquele caso não suscita o pagamento de um benefício de prestação continuada, mas sobreveio essa adversidade do pai abandonar a família. Esse núcleo familiar alterou, existe um fato novo, e existe também no direito previdenciário uma coisa que a gente chama de relativização da coisa julgada em direito previdenciário. Por quê? Porque fatos novos geram fatos geradores novos, né? Então, se antes havia a presença masculina de um pai que podia amparar uma situação de necessidade, de repente não tem mais. E aí, nós sabemos os patamares para pensão alimentícia para os filhos são baixíssimos no nosso país, não é? Quando e não, né? E aí surge um fato novo, que enseja a possibilidade de um novo pedido perante a justiça também. Exatamente. É uma triste realidade essa questão do abandono afetivo, né? O abandono a saída dessa figura paterna do lar e do afetivo também. É estatística, comum isso acontecer, as mulheres acabam assumindo, e a gente tem que dizer aqui que é muito comum termos não só uma criança do espectro autista nesse núcleo familiar, mas eu tenho casos no escritório de 3 crianças. 3 crianças com níveis de suporte diferentes. Temos, assim, receitas médicas que chegam a R$20 mil de suplementação. Então, se a gente consegue documentar tudo isso, né, termos as receitas, os orçamentos médicos, e é importante que esse laudo, que é importantíssima essa dica, tá? Esse laudo, ele precisa dizer da importância daquele medicamento, daquele suplemento, dessa suplementação para essa criança, e dizer também das medicações anteriores que foram feitas e que não surtiram o efeito desejado. E aí, dessa forma, quando se indica uma nova prescrição médica e diz, olha, essa medicação médica aqui a gente está tendo tal evolução, a gente está tendo a melhora significativa na comunicação ou na interação social, vai ser um documento médico importantíssimo para você lá nas ações de medicação, por exemplo. Mas falando, eu perdi o que a gente estava falando, Elô, desculpa. Não, mas assim, acho que a gente já esclareceu também a questão do BPC, né? E eu acho que é importante, para finalizar, a gente falar o seguinte:
da pessoa que está no espectro autista, mas já é um adulto, né? O tratamento previdenciário, porque essa pessoa, dependendo do grau de comprometimento, se ela paga o INSS, se ela fez um planejamento previdenciário, se ela tem contribuições, ela também tem possibilidades de aposentar com regras próprias. É isso, doutora Lilian? Sim. Então, a gente fala muito da criança, do adolescente, mas a gente fala muito pouco do adulto. E a gente tem tempo diminuído para que essas pessoas possam se aposentar. A gente não teve afetação na reforma da Previdência, na emenda constitucional 103 de 2019, para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, é importante que, se essa pessoa teve o diagnóstico tardio, vamos dizer assim, já adulto, de ser pessoa com deficiência, e aí é importante se dizer o seguinte: a pessoa nasce autista, ela não se torna um autista. Ela pode ter sido diagnosticada tardiamente, mas a doença estava. A condição de saúde já estava ali presente, né? Isso é importante por conta do tratamento que o direito previdenciário dá para a pessoa, para as contribuições que são pagas pela pessoa com deficiência, né? E essa pessoa tem, dependendo do grau, é feita uma perícia social. Essa perícia é composta de muitas perguntas que são feitas, porque o grau de comprometimento ele vai ser medido de acordo com condições físicas, neurológicas, psicológicas, mas também sociais, né? Aquela cidade que você mora, né? Você consegue, por exemplo, é uma cidade que você consegue caminhar, é uma cidade que é possível, você consegue, os ônibus são adaptados. Hoje em dia é difícil falar nisso, mas antigamente muitos ônibus não tinham adaptação para pessoa com deficiência. Você recebeu o suporte necessário, você consegue fazer determinados atos da vida civil, você escova os dentes, você penteia o seu cabelo, você consegue abrir o porta-mala, você dirige, você não consegue dirigir, né? Então, dependendo desse grau de comprometimento, essa pessoa vai ter uma aposentadoria com tempo de contribuição diminuído, né? E também com a idade diminuída, né, doutora Lívia? Porque tem as duas modalidades. E também é importante dizer o seguinte, que no caso da pessoa com deficiência, existe um benefício que quase ninguém fala, que é o auxílio inclusão. Então, vamos colocar que você seja um adulto, que você seja beneficiário do BPC. Se na sua cidade existem muitas empresas que empregam mão de obra de pessoa com deficiência, você pode se candidatar, dependendo da funcionalidade que você possui, para uma vaga de emprego. E você não precisa ter medo de perder o BPC, porque existe o auxílio inclusão. E o que o auxílio inclusão, em palavras leigas, faz? Ele põe o BPC em estado de espera. Você passa a receber o auxílio inclusão, que tem o valor de metade do salário mínimo, ele vai ser pago por um período enquanto você trabalha. Então, você não fica em situação ilegal para a justiça. Você recebe o seu salário do seu emprego, contribui para a Previdência Social e recebe o auxílio inclusão. Durante esse período em que você recebe as duas coisas, é um período suficiente para que você que se verifique se você se adaptou ou não às condições. E aí, o que acontece? Se você está adaptado, o benefício de auxílio inclusão, que é pago temporariamente, ele é cessado. E você passa a receber o seu salário normal, e depois, se esse período de adaptação não der certo, o que você pode fazer? Você pode reativar imediatamente o BPC que você recebia lá atrás. Então, é um benefício que a gente precisa informar também as pessoas da condição da percepção, né? E por mais que o auxílio inclusão não seja pago para o resto da vida, ele é um a mais que você pode ter se você tiver oportunidade e condição e vontade de ingressar no mercado de trabalho também, né?
Muito importante isso, porque a gente fala, a gente retira esse medo da pessoa de poder ir até o mercado de trabalho. Eu tive um cliente que ele me dizia que o sonho dele era trabalhar. Era o sonho dele. E ele foi para o mercado de trabalho. Então, muito angustiante, né, doutora? Às vezes muito. A pessoa fala assim, ai, gente, mas eu tenho assim meu sustento aqui. Aí depois, se eu vou trabalhar e não der certo, eu perco. Exatamente. Não. Exatamente. Então, temos essa garantia, e aí é importante ouvir sempre um advogado especializado. É muito importante, porque, olha, a pessoa com deficiência, e aqui a gente está falando da pessoa com espectro autista, ela possui uma rede de direitos. Rede é uma gama de direitos. Então, quando você vai para uma consulta, para um atendimento, que a gente falou aqui de pelo menos 1h30, 2 horas, e é isso mesmo, a gente escuta, a gente analisa toda uma gama de direitos possíveis, né? Então, é de extrema importância, como a gente falou aqui, recapitulando, se guardar todos os comprovantes, aquilo mesmo que você acha que não seja necessário pode ser de muita importância, e a gente não falou aqui, mas o que é muito importante são vídeos. Olha, nas minhas ações, nos nossos processos aqui do escritório, nós colocamos as fotos das crianças no processo terapêutico, para mostrar esse vínculo terapêutico, e também os vídeos. E pode parecer estranho, mas quando essa criança está tendo uma crise, por exemplo, é importante, às vezes, levar um vídeo. É um vídeo muito sensível, né? Então, esses processos todos a gente pede para que corram em segredo de justiça. Mas são vídeos importantes para demonstrar a importância, por exemplo, da ausência daquele medicamento. Olha, ficou sem medicação, teve a crise neurosensorial, a criança se desregulou, por quê? Então, fazer todo esse caminho através de documentação, olha, fotos, vídeos, documentos. O juiz, ele, por mais que ele queira estar em todos os lugares e por mais que ele seja muito cuidadoso com o processo e ele leia cada palavra do que o advogado escreve e que ele faça uma mega audiência de instrução, muitas vezes as crises não acontecem diante do juiz, né? Não. Elas acontecem. Eu tive contato com uma criança que o que desencadeava a crise era a sensibilidade na pele. Então, a mãe muitas vezes não percebia, mas tinha uma bolinha no lençol da cama que a criança dormia. Aquilo provocava uma crise. Então, muitas vezes, o juiz nunca vai ter chance de presenciar uma situação como essa. Cabe ao advogado conhecer, né, daquela vivência, e aquela vivência o conhecimento daquela vivência vai permitir realização de uma instrução probatória, que seja uma instrução eficiente, né? Que possa suprir as deficiências que uma audiência de instrução não vão demonstrar, né? Ela não, por mais que você queira, uma audiência de instrução tem as suas limitações. Então, o advogado tem, na lei, a condição de proteger a imagem dessa criança, colocando o sigilo. O que é o sigilo do processo? O processo não pode ser consultado por outras pessoas, só pelo advogado da parte, pelo juiz, pelos servidores do fórum, e esses servidores têm uma conduta ética para seguir, né? E aí, o que acontece? O acesso, por exemplo, até mesmo dos pais dessa criança, se dá por meio de uma senha, de uma chave que a gente fala. Então, só as pessoas interessadas no processo, Ministério Público, juiz, servidor responsável e advogados das partes que vão saber o que está ali, né? Então, aquilo não vaza, não sai dali, não há uma exposição desnecessária. É só para o magistrado poder ver a realidade do que acontece na rotina daquela família. E é com isso que ele vai, porque é com isso que ele vai firmar o convencimento. Então,
Muitas vezes, eu tenho uma família aqui que tem uma renda alta, tudo bem, mas o que ela precisa gastar? Tudo custa dinheiro, né? O que ela precisa gastar para garantir que essa criança não tenha uma crise? O que ela precisa gastar e promover de terapia para que aquela criança tenha o mínimo de bem-estar? E quando a gente fala em bem-estar, a gente fala no seguinte, que ela possa viver da mesma forma que as demais pessoas que não têm essa condição que ela tem, vivem na sociedade. Né? Então, acesso à saúde, à alimentação, que ela tenha um entorno que lhe garanta tranquilidade, né? Um pouco que ela tenha o direito de aprender, que ela tenha o direito de não ter crises que causam sofrimento, que ela possa viver de uma maneira mais tranquila. Então, eu acho, nesse sentido, que não basta ser um profissional previdenciário, tem que ser um profissional previdenciário que tem acesso a essas vivências, né? E é por isso que eu te trouxe aqui. Eu aprendi demais hoje contigo. Que bom, muito obrigada. Muito, muito. Eu acho que todo mundo que vê esse vídeo, não só as famílias das pessoas dentro do espectro autista, que pertencem ao espectro autista, e que conhecem pessoas que estejam nessa situação vão se beneficiar desse vídeo, como também os profissionais da advocacia previdenciária. Porque eu vejo, assim, que é um nicho de especialização. Só de ouvir o seu relato aqui, eu percebi que não basta ser um previdenciarista, né? Tem que ter a vivência desses casos, né? E tem que ter essa experiência profissional de conhecer a rotina de uma pessoa com deficiência, no caso, uma pessoa que pertence ao espectro autista. A senhora gostaria de fazer algumas considerações finais, só para a gente terminar o vídeo? Queria muito agradecer o espaço. Eu acho que dar voz às pessoas com deficiência e às pessoas com TEA é importantíssimo. A gente precisa dar luz a essas pessoas que se passam por invisíveis mesmo. Eu sou tia de uma criança autista, então muitas das dificuldades eu comecei a ver dentro de casa mesmo, quando percebi que a minha cunhada e meu irmão passaram a ter por desconhecer mesmo seus direitos. E aí, a partir daí, juntos, nós começamos uma grande caminhada. E assim eu venho vindo e conscientizando, e falando, e conversando, e atuando fortemente no Poder Judiciário para que essas famílias possam ter garantidos os seus direitos. E podem ter certeza, as crianças autistas, elas têm todos os direitos que qualquer criança tem. Todas são crianças, né? O direito de brincar, o direito de comer, o direito de estudar, como a gente falou aqui, o direito à saúde. Então, não permita que tirem isso dos filhos de vocês. Não permitam, porque as crianças, hoje elas são crianças, mas amanhã elas serão adultos que poderão estar aí trabalhando, estudando, fazendo faculdade, por que não? Né? Nós temos diversos autistas fazendo universidade, então podem ter uma vida e uma vida plena. Importante você falar isso, porque a privação desses direitos na infância vai gerar uma falta de funcionalidade na vida adulta, né? Então, eu acho que o direito da pessoa autista, ela extrapola a pessoa do autista reivindicar. Ela é quase que um dever da família de prover, de reivindicar os direitos dessa pessoa, ainda na infância. Por quê? Porque é isso que vai construir o futuro ser humano, o futuro adulto que vai poder ou não trabalhar, né? Você veja a diferença, existe uma diferença muito grande no desenvolvimento da criança que tem os seus direitos atendidos para aquela que não tem, né? A gente só de verificar, por exemplo, hoje as políticas públicas que trouxeram as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. A pessoa com deficiência, 20 anos atrás, ela era absolutamente
para a sociedade, ela era completamente colocada à parte, marginalizada, não tinha emprego, nada, né? Então, o Estado, ele tem um fundo muito amplo de custeio para poder amparar todas essas necessidades. Então, eu acho que é mais do que um direito da pessoa com deficiência, mas um dever da família buscar ajuda para conseguir isso, porque isso vai fazer muita diferença no futuro, né? Segregar não é opção. Buscar os direitos, não buscar os direitos não é uma opção. A gente tem um dado da Segunda Guerra Mundial que foram exterminados, né, assassinados mais de 200 mil pessoas com deficiência. E eu digo que esse extermínio, ele continuou. Lá nós tivemos o extermínio físico mesmo das pessoas, mas a gente hoje... Houve o acampamento. E mais que isso, houve a documentação. A gente fala do Holocausto, a gente pensa numa população judia, né? Mas eles de fato foram vítimas, né, desse massacre, dessa barbaridade. Mas outras etnias e outros tipos de pessoas também foram. Eu tive num campo de concentração em Dachau, e pessoas LGBT, pessoas com deficiência, ciganos, católicos, e por aí vai, né? Tantos outros grupos. Mas a pessoa com deficiência foi muito maltratada pelo Estado brasileiro durante muitos anos. E a partir do ingresso do Brasil nos tratados internacionais, né, Convenção de Nova York, nós pudemos, devagar e com uma advocacia muito combativa, conseguir mudar esse cenário que era desastroso. Mas, professora Lília, muito obrigada. Olha, gente, por favor, sigam a doutora Lilian nas redes sociais para aprender mais sobre isso, né? A doutora Lilian, eu posso deixar, né, doutora Lilian, seus contatos, caso alguém precise de maior esclarecimento, algum colega advogado, alguma família que ainda não compreendeu muito bem. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês recomendem esse vídeo para outras pessoas, tá? E a gente está aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui logo abaixo do vídeo. E quem sabe a doutora Lilian volta para responder essas perguntas de vocês, tá bom? Com muito prazer. Muito obrigada.